Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família neste dia maravilhoso. Sabe qual é o dia de hoje para você? É o dia da sua vitória. É o dia de você se colocar de pé e entender que você tem valor diante de Deus e vai vencer nesta terra em nome de Jesus. As vitórias que nós temos por viver nesta terra depende do nosso posicionamento, depende da maneira como nós enxergamos as coisas. Não adianta sabermos que temos condições de vencer e não colocarmos a palavra do Senhor ativa em nossas vidas. E o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Vamos para mais um vídeo da palavra do Senhor. Antes, eu quero te lembrar a se inscrever no meu canal. Você que assiste os vídeos, gosta dos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se. Ative o sino das notificações para você receber os vídeos novos assim que eu postá-lo. Esse canal é um canal missionário que já está indo para o seu 3º ano. E eu louvo a Deus por todos aqueles que têm sido abençoados pelo poder da palavra de Deus. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar os vídeos. O canal vai crescendo, o vídeo vai indo cada vez mais longe e outras famílias vão sendo abençoadas com a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você de um assunto. Todos nós queremos alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. Você já passou por um período na sua vida que você se esforça, luta, mas nada acontece? Você não vê um progresso? Não consegue entender por que as coisas estão travadas? Acontece com você, assim como tem hoje. Nós temos aquele score. Parece que o nosso score está baixo e nós não conseguimos ter crédito diante de Deus para que as portas se abram. E você não consegue entender por que a minha vida não vai para frente. O que está faltando? Aonde eu estou errando? Existem muitos motivos que nos impedem de vencer. E hoje eu quero falar de um desses motivos. Convido você a pegar a tua Bíblia quando você se deparar com esse vídeo. Não assista ele pela metade, vai até o final, tem algo importante para você, um ensinamento novo para te levar à vitória. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o verso 15. Tem um subtítulo que eu considero uma das missões mais difíceis para nós como seres humanos. Mas quando nós colocamos em prática e entendemos o que o Senhor está falando e nos orientando para fazer, teremos vitória. O subtítulo de Mateus 18, verso 15, diz assim: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos embora nessa lição para as nossas vidas, do perdão? Não é fácil nós falarmos de perdão, de entendermos que as pessoas nem sempre têm atitudes que vão trazer para nós bênçãos, união. Qual de nós já não passou por uma injustiça, por uma traição, por uma situação que te trouxe um peso no coração, na alma?
e você não consegue se esquecer do que fizeram para você. Quando você lembra daquela traição, daquele feito passado, correm lágrimas dos teus olhos. O teu dia que começou bem, quando você lembra daquela situação, aquele dia maravilhoso passa a ficar cinzento. Você novamente se deixa influenciar com aquela energia ruim daquela experiência de amargura que trouxe para o teu coração, de rancor, de falta de perdão. A medicina diz que pessoas amarguradas trazem doenças para o seu organismo, até mesmo câncer. A palavra do Senhor, que é muito mais antiga que a medicina, diz que a raiz de amargura traz enfermidade. Nós precisamos ficar atentos com as nossas atitudes, com o nosso padrão mental e emocional, para não ver a nossa vida estagnada, parada, sem colhermos bênçãos, sem colhermos frutos. Todos nós nessa vida passamos por algum tipo de situação com alguém que nós vamos precisar perdoar. Jesus está aqui dando uma orientação muito linda. Nós precisamos chegar nesta prática de vida do perdão. Que vem a ser o perdão? O perdão é um desprendimento de algo ao qual nós esquecemos, nos limpamos, renunciamos de dentro de nós para vivermos uma vida saudável. Talvez você tenha algo dentro de você que você não consegue perdoar. Agora há pouco eu falei para o meu filho que ontem eu tinha orado por uma determinada vida. Ele virou para mim e falou: por que você orou, mãe? Essa pessoa já te fez tanto mal. Eu falei para ele: nós como cristãos, nós precisamos aprender a perdoar. É fácil? Não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor nos habilita a chegarmos neste ponto. E assim o texto, Jesus vai abordando este assunto com muita sabedoria, com muito amor, porque realmente falar de perdão é algo que nos faz lembrar do que aconteceu, os protagonistas dessa situação, mas é o caminho para termos uma vida espiritual, física e mental saudável e ver a porta do milagre se abrir para nós. Porque tem momentos que nós não liberamos o perdão e, como eu disse no início do vídeo, a nossa vida fica travada. E o Senhor começa falando assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende-o, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha que interessante. O teu irmão, alguém pecou contra nós. Não é para nós esperarmos a pessoa vir até nós. Jesus diz: vai até ele e repreende. Se ele te ouvir, se ele entender, se ele aceitar o seu pedido de perdão, mesmo você não tendo culpa, se ele acatar a repreensão que você está dando nele, amém. Se ele não acatar, você vai levar 2 testemunhas. Olha o texto, o verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se ele não te perdoar, se ele não te ouvir, você tendo 2 testemunhas, você fica livre daquela situação. E ele ainda vai dizendo: e se não o escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O ato de reconciliação, o ato de perdoar, de limpar o coração tem que partir de nós. Até mesmo na justiça nós temos audiência de conciliação. Até mesmo as leis dos homens, sempre antes de uma pendência, antes de uma ação judicial, tenta conciliar as partes. Muito mais o Senhor quer de cada um de nós que haja naquelas situações de conflitos, reconciliação. Que nós venhamos sentar em primeiro lugar, falar com Deus: Senhor, me ajude a resolver esta situação de tanto tempo e que está dentro de mim. E se a outra parte não quiser reconciliar comigo, o que eu faço? Você fez a tua parte, porque o texto continua afirmando. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Se há uma conciliação, o que é ligado na terra
está ligado no céu. Se há uma conciliação das ambas as partes, está ligado na terra, está ligado no céu com Deus. E Deus desliga a nossa vida de toda legalidade que tem nos impedido de progredir por causa desse sentimento, por causa dessa situação. Deus, Ele é amor, Ele é reconciliador das vidas. E a prova disso é que Ele deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, nós podemos ser feitas novas criaturas, tanto certo quanto errado. Em Jesus tem oportunidade de nós começarmos do zero, sendo nós as vítimas ou sendo nós o culpado de uma situação que precisa de conserto. Parando aqui nesse ponto do que é ligado na terra é ligado no céu e o que é desligado na terra é desligado no céu. Olha a complexidade e a profundidade desses versos, porque o 19 diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feita por meu Pai que estás nos céus. Que profundidade! Há uma cumplicidade de ambos e será feito assim diante de Deus. Mas e quando nós não admitimos reconciliarmos? E quando não damos o passo para o perdão? E quando não aceitamos os argumentos e ficamos no nosso canto? Não, eu fui a vítima, eu fui prejudicado, eu sofri anos, eu fui traída, minha família foi no chão, eu sofri com depressão, com síndrome de pânico, meu marido me abandonou com os meus filhos, eu fiquei com toda a responsabilidade. Hoje ele está numa vida plena, abençoada, e eu estou aqui ainda colhendo os frutos da amargura que está dentro de mim. Quantas pessoas dizem isso? Não foi você que passou por isso tudo que eu sofri, que fui caluniado, que fui injustiçado, que perdi o emprego e tantas outras coisas que acontecem aqui debaixo do sol, no planeta Terra, que divide famílias, que divide opiniões, que deixa um para um lado e o outro para outro lado. Mas as instruções sublimes do Senhor nos orientam. Se nós decidirmos levantarmos a bandeira da paz e colocarmos um ponto final nisso, em concordância, para vivermos o novo nesta terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Porque olha aqui, ó. Também vos digo que se dois entre vós na terra acerca de qualquer coisa, olha, qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe por que a nossa vida, em certos momentos, por situações passadas, vive aos pedaços? Porque não usamos as estratégias da palavra de Deus para o conserto. Achamos que temos razão, não nos colocamos no lugar do outro. Ah, aquela pessoa me fez isso e agora eu estou vendo ele sofrer, bem feito. Não. O Senhor disse, se o teu adversário andar 1 milha com você, anda 2 com ele. Mostra que você tem Deus. Dá outra face. Não é para a pessoa vir te estapear a face. Dar a outra face, mostra que você está ali para fazer a diferença na vida dele. Para orar por ele. É esse mesmo que te prejudicou lá atrás e que você tem tido notícias que a vida dele está aos cacos, está no fracasso total. Não é para soltar fogos, não é para aplaudir, é para você falar, Senhor, trabalha nessa vida, para que ele enxergue os pontos que ele errou. E quando a nossa própria vida está travada, Senhor, me ajuda a enxergar os pontos que eu errei. Conceda-me um coração perdoador, um coração que tem amor, um coração que se coloca no lugar do outro. Todos nós estamos sujeitos a errarmos, a agirmos de forma dolosa com as pessoas. O que nós precisamos é entender que o nosso Deus é o Deus conciliador. Ele quer nos reconciliar, em primeiro lugar, com Cristo e depois com as pessoas à nossa volta. Acertar aquelas situações passadas no meio da família, nos relacionamentos, no trabalho.
Quantas pessoas estão hoje aí, nesse momento, fazendo radioterapia, quimioterapia, e diz, olha, eu não consigo perdoar aquilo que eu vivi lá atrás, eu não consigo esquecer, eu sofro todos os dias com essa lembrança que me corrói por dentro. É um câncer espiritual que está corroendo a pessoa a cada dia e ela não se atenta que o Senhor quer mudar essa história. E na sequência do texto, na explanação de Jesus, aí vem Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha o que Jesus diz, Pedro, olha, você está quase lá, Pedro. A sua abordagem foi correta, porque o Pedro foi até Jesus para querer saber, se fizerem o mal para mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? O Pedro poderia ter um outro diálogo, falar, Senhor, por que eu devo perdoar? Pelo contrário, olha a ação de Pedro. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Número da perfeição? Aí Jesus diz, Pedro, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 por dia. Então dá um total de 490 vezes por dia. O que esse número representa para nós? Representa que 24 horas por dia nós necessitamos perdoar. Perdoar as coisas pequenas, as coisas grandes. Jesus deixa claro com esse discurso que dentro do coração do ser humano, da humanidade, diariamente não pode ter espaço para o rancor, para a vingança, para a maldade. Diariamente temos que viver em constante vigilância para, antes de dormirmos, nós limparmos o nosso coração e dizer, Senhor, hoje eu passei por essa situação com X, com Y, com uma pessoa aqui, ali, parente, trabalho, enfim. O Senhor viu que eu vivi, mas limpa meu coração. Cria em mim, Pai, um coração perdoador. Lembra do Salmo 51 de Davi, o Salmo de arrependimento, quando Davi pecou grandemente e ele pede para o Senhor não apartar dele o Espírito Santo? Voltando agora para a nossa história de vida, pela falta de perdão, muitos estão com a vida no chão, pessoas rancorosas, pessoas solitárias, não conseguem ter relacionamentos sociais com ninguém, são negativas, vivem tentando se vingar por causa das coisas que passaram de ruim na vida. E esse texto hoje traz para nós uma revelação tremenda das Escrituras. Não vale a pena vivermos cheios de mágoa. Não vamos construir dentro de nós um câncer espiritual que nos distancia do Senhor, mas vamos criar dentro de nós um coração perdoador, para que quando nós estivermos unidos, 2 ou 3 em concordância nesta terra, seja ligado na terra, ligado no céu, e as melhores bênçãos do Senhor venham de encontro com a nossa vida e venceremos, caminharemos, porque o Senhor é conosco. Receba essa palavra nesse dia e creia. Vale muito mais ter um coração que perdoa, sendo culpado ou inocente. Vale muito mais limparmos de todos esses sentimentos do que vivermos uma vida distante do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.